E se a humanidade não tivesse sido criada por compaixão, mas por revolta? E se aquilo que você chama de origem fosse na verdade consequência de uma guerra silenciosa entre deuses? Existe algo gravado em tábuas de argila que quase ninguém ousa ler até o fim. Não está nas versões populares da história. Não está nas narrativas simplificadas. Está escondido nas entrelinhas. Porque antes do homem existir, alguém já trabalhava na terra. E eles estavam cansados. Durante milhares de anos, um grupo específico de seres divinos carregou o peso da criação. Cavaram rios. Abriram canais. Sustentaram a infraestrutura do mundo. Até que uma noite, eles disseram basta. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. A solução encontrada pelos grandes deuses não foi punir os rebeldes. Foi criar você. E se isso já parece perturbador, o que vem depois é ainda mais inquietante. Porque os textos acadianos sugerem que, nesse processo, um pacto foi selado. Um acordo entre os que se rebelaram e a nova espécie feita de barro e sangue. Um vínculo que carregava memória, vontade e algo chamado clamor. E quando esse clamor começou a ecoar entre os humanos, os governantes celestes entraram em pânico. O que fizeram a seguir não foi correção, foi tentativa de apagamento. Mas há um problema quando se tenta apagar algo escrito na própria essência da criação. A argila guarda a memória. E hoje, nós vamos abrir essas tábuas. Mas antes de continuar, permita-se uma pergunta honesta. E se o desconforto que você sente com certas estruturas do mundo não for apenas seu? No próximo momento, vamos entrar na parte que os próprios textos tentaram suavizar. O início da rebelião que mudou o destino da humanidade para sempre. Antes de existir humanidade, existia a exaustão, não a exaustão humana. Mas algo ainda mais inquietante. Os textos acadianos descrevem um tempo em que a terra já estava organizada. O céu tinha dono. A terra tinha governante. As águas profundas tinham guardião. Mas ninguém falava sobre quem cavava os rios. Imagine uma imensa planície sob um céu antigo. Nenhuma cidade, nenhuma oração, nenhuma chama acesa à noite. Apenas trabalho. Os Igigi, um grupo específico de deuses, eram responsáveis por manter o mundo funcional. Não eram os supremos. Não decretavam destinos. Não presidiam assembleias. Eles cavavam. Abertura de canais. Escavação do leito do Tigre e do Eufrates. Manutenção da infraestrutura do planeta. O texto é desconfortavelmente específico. Eles trabalharam por 3.600 anos. Na matemática mesopotâmica, 3.600 representa um ciclo completo. Uma era inteira. Durante muito tempo eu lia isso como símbolo, como exagero mítico. Mas algo muda quando você percebe que o texto insiste no cansaço. Eles murmuravam, eles gemiam, eles reclamavam entre si. Não era metáfora, era sobrecarga. Há uma frase no épico de Atrahasis que ecoa como um trovão distante. O trabalho era pesado demais. O sofrimento era excessivo. E então aconteceu. No meio da noite. Eles queimaram suas ferramentas. Imagine a cena. Fogo iluminando a escuridão. Ferramentas consumidas pelas chamas. Um grupo de seres divinos caminhando em direção ao palácio de Enlil. Não como súditos, mas como insurgentes. Cercaram a morada do Senhor da Terra. Fizeram barulho. Muito barulho. A palavra usada no texto é rigmu. Não é apenas som. É clamor coletivo. É protesto. É a vibração de uma voz unificada. Esse detalhe muda tudo, porque o rigmu aparece novamente mais tarde, quando os humanos entram na história. Mas ainda não. Primeiro, precisamos entender o momento decisivo. Enlil acorda assustado. Os grandes deuses se reúnem. E aqui está a primeira ruptura que quase ninguém percebe. Os Igigi não são destruídos. Não são castigados. Não são eliminados. Eles são ouvidos.
A decisão tomada naquela assembleia moldaria o destino da Terra. Enki, o deus das águas profundas, propõe uma solução. Criarão uma nova espécie. Uma espécie feita de argila, misturada com o sangue de um deus sacrificado. E não era qualquer deus. Era um dos próprios rebeldes. Pense nisso com calma. A humanidade nasce da rebelião, mas não como punição, como substituição. Impor-lhes-ei o trabalho dos deuses, diz o texto. Mas há um detalhe que passa despercebido pela maioria. Antes que a argila fosse moldada, os Igigi cuspiram sobre ela. Na cultura mesopotâmica, saliva não significava desprezo. Significava transferência, essência, ligação. Eles não estavam apenas entregando o fardo, estavam deixando parte de si, uma marca invisível, um eco. Talvez seja por isso que o texto afirma que o clamor foi concedido à humanidade. Rigmu, o mesmo som que iniciou a rebelião divina, agora presente nos homens. Como se algo tivesse atravessado o tempo, como se a inquietação tivesse sido herdada. Observe isso dentro de você por um instante. De onde vem o impulso de questionar? De onde vem a insatisfação diante da injustiça? E se não for apenas cultural? E se for estrutural? É sobre transferência. Um fardo passou de mãos divinas para mãos humanas. Mas junto com ele, veio algo mais. Memória, vontade, talvez até um pacto silencioso. E quando esse pacto começou a se manifestar, os governantes do céu perceberam que haviam criado algo que não podiam controlar completamente. No próximo capítulo, entraremos no ponto onde a história muda de tom, onde o barulho humano começa a incomodar e onde a decisão mais drástica da antiguidade é tomada. Mas antes de seguir, reflita. Se você carrega algo herdado dos que se rebelaram, o que exatamente foi transmitido? Existe um momento em que o silêncio deixa de ser silêncio. Você já percebeu isso? Um lago pode parecer imóvel na superfície, mas no fundo, correntes já começaram a se mover. Após a criação da humanidade, o mundo mudou. Os humanos assumiram o trabalho dos Igidi. Cavaram, plantaram, construíram. E por um tempo, tudo parecia funcionar. Os deuses descansavam, os rios fluíam, as colheitas cresciam. Mas algo começou a aumentar. Não era apenas população, era vibração. Os textos dizem que, após 600 anos, e depois mais 600, a Terra tornou-se barulhenta como um touro selvagem. Barulho. Rigmo. A mesma palavra usada para descrever a rebelião dos Igidi. Durante muito tempo eu achei que isso significasse apenas crescimento demográfico. Mais pessoas, mais vozes, mais atividade. Mas quando você observa o padrão, percebe que o incômodo de Enlil não era apenas acústico, era estrutural. Ele diz: estou perdendo o sono por causa do barulho deles. Perdendo o sono. Como se o som humano estivesse atravessando camadas invisíveis. Como se algo ecoasse além do físico. O que exatamente estava ecoando? Talvez o que foi herdado. Talvez o que foi misturado à argila. O mesmo clamor que libertou os Igigi agora vibrava na humanidade. E isso incomodava. Muito. Enlil decide agir. Primeiro envia uma praga, doença respiratória, febre, sufocamento. A intenção era simples: reduzir o número, silenciar o ruído. Mas aqui surge uma peça fundamental dessa história. Enki, o deus das águas profundas, o mediador, o que habita abaixo da superfície, como as correntes invisíveis do lago. Enki sussurra instruções a Atrahasis. Não confronta diretamente. Não desafia o decreto frontalmente. Ele ensina estratégia. Redirecionem as orações. Concentrem as ofertas no Deus da praga. Constranjam-no. E funciona. A praga cessa. O barulho retorna. Enlil tenta novamente. Desta vez, seca. O céu se fecha. A terra endurece. Os grãos desaparecem. O texto descreve cenas perturbadoras. Rostos cobertos por feridas. Corpos magros.
famílias vendendo seus próprios membros para sobreviver. Essa parte sempre me atinge, porque não é mito distante, é sofrimento reconhecível, mas novamente Enki intervém. Instrui a redirecionar os rituais, pressionar o deus da chuva. E novamente, funciona. O lago volta a se mover, o barulho não cessa. Aqui chegamos ao ponto central. Mas e se o que incomodava Enlil não fosse apenas quantidade, mas organização? Os humanos estavam aprendendo, estavam respondendo estrategicamente, estavam agindo coletivamente, como os Igigi fizeram. Rigmu não era apenas som, era coordenação, era consciência coletiva, era o eco da primeira rebelião. E isso é perigoso, muito perigoso. Enlil percebe que não está lidando com simples trabalhadores, está lidando com portadores de algo antigo, algo que não foi totalmente controlado na criação. Então ele decide escalar. Não mais doença isolada, não mais seca temporária. Agora, bloqueio total. Céu fechado, fontes seladas, ventre humano restringido. Até a fertilidade é atacada. Não apenas o presente, mas o futuro. Aqui está o ponto de ruptura deste capítulo. Mas e se o verdadeiro erro dos Anunnaki não foi criar a humanidade, mas permitir que os Igigi participassem da criação? Porque o que foi transferido não era apenas força de trabalho, era memória de resistência, era impulso de liberdade. Observe algo em si mesmo. Quando você sente que algo é injusto, você aceita silenciosamente? Ou algo vibra dentro de você? Esse algo talvez seja mais antigo do que imagina. Enlil começa a entender que o problema não é ruído, é herança. E quando a herança se mostra impossível de conter, a próxima decisão não será corretiva, será definitiva. O momento em que o apagamento total se torna plano oficial. Mas uma pergunta permanece suspensa como névoa sobre o lago. Se tentaram silenciar a herança, por que ela continua ecoando? Há momentos em que uma porta é fechada, não para proteger, mas para impedir que algo escape. Depois da praga, depois da seca, depois da fome. O barulho humano continuava. Rigmu não diminuía, não enfraquecia, não se dissolvia. E então os deuses se reuniram novamente. Mas dessa vez não havia debate aberto. Havia decisão. O texto descreve uma assembleia formal. Um juramento é exigido. Um pacto entre os próprios deuses. Nenhum deles deveria avisar a humanidade. Nenhum sussurro. Nenhuma pista. Nenhuma intervenção. O que estava sendo selado ali não era apenas um evento natural. Era um bloqueio absoluto. Como se o céu tivesse decidido fechar uma porta por dentro. O dilúvio não seria apenas destruição. Seria silêncio total. Aqui está o ponto que poucos observam. Se o problema fosse apenas excesso populacional, por que tanto cuidado com o segredo? Por que impedir qualquer aviso? Porque o alvo não era somente a carne. Era o vínculo. Era a herança. Era aquilo que tinha atravessado do sangue divino para o barro humano. O pacto. E quando se tenta apagar um pacto, não basta reduzir. É preciso cortar a transmissão. As águas foram convocadas. As comportas do céu seriam abertas. As fontes subterrâneas liberadas. Céu e abismo unificados em violência. Mas existe uma presença que nunca age de forma direta. Enki. Ele não confronta o decreto publicamente. Não quebra o juramento. Ele faz algo mais sutil. Ele fala com uma parede. Parede de junco, escuta? Essa frase é quase absurda, mas profundamente estratégica. Ele não fala com um homem. Ele fala com a estrutura ao redor dele. Como se o conhecimento pudesse atravessar matéria. Como se a verdade sempre encontrasse uma fissura. E encontra. O aviso chega. A embarcação é construída. E então, começa. A tempestade, não como chuva comum, mas como ruptura cósmica. O texto descreve a escuridão total. Nenhuma luz, nenhuma direção, nenhum horizonte.
Imagine um oceano sem céu, imagine uma montanha submersa, imagine o silêncio depois do grito. E então algo inesperado acontece. Os deuses observam e choram. Os Igigi choram. Isso quase nunca é mencionado nas versões populares, mas está lá. Eles assistem ao que acontece com a humanidade e sofrem, como se estivessem vendo algo que também lhes pertence ser levado pelas águas. E talvez pertencesse, porque o que foi misturado na argila não pode ser separado da água. Quando tudo termina, quando o barco repousa, quando um homem sai para oferecer sacrifício, o texto diz que os deuses se aproximam como moscas ao aroma da carne. Essa imagem é brutal, porque revela dependência, revela necessidade, revela que o sistema nunca foi unilateral. A humanidade não era apenas trabalhadora, era parte da sustentação divina. E então, Enlil vê o sobrevivente, e sua reação não é surpresa, é ira. Mas não apenas contra Enki. Ele se enfurece contra os Igigi, como se a própria sobrevivência humana fosse prova de que algo nunca foi rompido, como se o pacto tivesse resistido à água. E aqui está o momento de choque. Mas e se o dilúvio não foi fracasso, mas confirmação? Confirmação de que o vínculo era mais profundo do que qualquer decreto. Que o que foi misturado no barro não pode ser lavado. Que a herança não pode ser afogada. Observe isso com calma. A água pode destruir cidades, pode apagar nomes, pode reescrever mapas, mas não pode desfazer essência. Talvez o que sobreviveu não foi apenas um homem, foi o acordo. E talvez ele ainda esteja ativo. Talvez esteja vibrando silenciosamente, como uma porta que foi fechada por dentro, mas nunca trancada completamente. Você já tentou apagar algo escrito em pedra? Pode riscar, pode desgastar, pode reescrever por cima, mas a marca original ainda está lá. Depois do dilúvio, algo muda na estrutura do mundo. Não há mais tentativa imediata de extermínio total. Há ajuste, controle, limitação. O texto registra que novas regras são estabelecidas. A vida humana passa a ter limites mais curtos. A mortalidade se torna permanente. A fertilidade é regulada. Sacerdotisas são instituídas. Ciclos são controlados. Não é mais destruição absoluta, é contenção. Como se o objetivo não fosse mais apagar o pacto, mas mantê-lo sob vigilância. E aqui entra algo que poucos observam quando leem esses textos de forma superficial. Nos relatos posteriores, o papel dos Igigi é suavizado. Eles aparecem, mas não como rebeldes, não como participantes da criação, não como portadores de herança, apenas como assembleia obediente, silenciosa, numerada, sem voz. É como se a narrativa tivesse sido reorganizada, como se a parte mais desconfortável da história tivesse sido deslocada para as sombras. Durante muito tempo, achei que isso fosse apenas evolução literária. Mas quando você observa o padrão, percebe algo diferente. No relato antigo, os Igigi trabalham, rebelam-se, participam da criação humana, choram no dilúvio. No relato posterior, eles apenas assistem, como figurantes. Como se alguém tivesse decidido que a versão anterior era perigosa demais. E talvez fosse. Porque a versão antiga sugere algo revolucionário. Sugere que a humanidade não é apenas criação hierárquica, é continuidade. Sugere que dentro do humano existe algo que não pertence exclusivamente aos governantes do céu. Algo que veio de quem questionou. Algo que veio de quem suportou peso. Algo que veio de quem se levantou. E se isso for verdade, então o pacto nunca foi formalmente encerrado. Apenas reinterpretado, reenquadrado, reescrito, mas não eliminado. Há um detalhe poderoso nos textos. Após o dilúvio, quando Enlil percebe que há sobreviventes, ele não tenta reiniciar o extermínio. Ele negocia. Ele aceita novas condições.
como se tivesse entendido que há algo estrutural demais para ser arrancado. A água não dissolveu a essência. E a essência continua. Observe a metáfora. Uma inscrição gravada em pedra. Com o tempo, impérios passam. Novas mãos tentam alisar a superfície, tentam esculpir outra história. Mas sob a camada mais recente, a marca original ainda pulsa. Talvez seja isso que esses textos preservam. Não apenas mitologia, mas memória de um conflito interno na própria estrutura divina. Uma tensão entre controle e liberdade, entre hierarquia e herança. E talvez essa tensão tenha sido transferida para dentro de nós. Pergunte a si mesmo com honestidade: por que a humanidade nunca aceita completamente o controle? Por que sempre surgem vozes? Por que sistemas sempre são questionados? Por que o barulho nunca desaparece? Talvez porque o Rigmu não foi removido. Talvez porque aquilo que foi cuspido sobre a argila ainda esteja ativo. Talvez porque o pacto não foi feito apenas para resolver um problema antigo, mas para perpetuar algo. Os textos não entregam conclusões fechadas. Eles sugerem, insinuam, deixam frestas, como se soubessem que certas verdades não podem ser ditas diretamente, apenas preservadas. Talvez o verdadeiro segredo não seja que houve um acordo, mas que ele ainda ecoa, não como contrato escrito, mas como impulso interno, como inquietação, como busca por algo além da superfície. E talvez, só talvez, a tentativa de apagamento tenha falhado porque a memória não estava apenas nas tábuas de argila, estava no próprio portador da herança, em você. Talvez o ponto nunca tenha sido provar se esses eventos aconteceram exatamente como descritos. Talvez o ponto seja outro. Os textos acadianos não gritam. Eles sussurram. Eles falam de trabalho antes da humanidade, de rebelião antes da criação, de um pacto selado na argila, de um clamor que atravessou gerações e de uma tentativa desesperada de silenciar tudo isso com água. Mas a água não venceu, porque o que foi misturado ao barro não era apenas sangue, era memória, era experiência, era a vibração de quem já havia suportado peso demais. E se isso foi realmente transferido, então o desconforto humano diante da opressão não é defeito, é herança. O impulso de questionar não é rebeldia vazia, é eco. Talvez o dilúvio não tenha sido apenas destruição, talvez tenha sido a confirmação de que certos vínculos são indestrutíveis, porque você pode apagar cidades, pode reescrever mitos, pode reorganizar panteões, mas não pode desfazer aquilo que já foi incorporado à essência. Os Igigi foram empurrados para o silêncio nos textos posteriores, mas o silêncio não significa inexistência. Significa camadas. E quando você lê devagar, quando observa sem pressa, percebe que a antiga argila ainda fala. Talvez o verdadeiro acordo nunca tenha sido entre deuses e homens. Talvez tenha sido entre memória e consciência. E talvez ele ainda esteja ativo. Não lá fora, mas aqui, dentro. Se você permaneceu até aqui, saiba que isso não é comum. Vivemos em um mundo que consome histórias rápidas, respostas fáceis e distrações constantes. Mas você escolheu ficar. Escolheu ouvir, refletir, sentir. E isso diz muito, porque nem todos estão prontos para questionar as narrativas que sempre aceitaram. Nem todos estão dispostos a olhar para textos antigos e permitir que eles provoquem algo interno. Mas você ficou. E talvez não tenha sido por acaso. Talvez essa história tenha encontrado você no momento exato em que precisava ser ouvida. Se algo vibrou aí dentro, se alguma parte dessa jornada ecoou mais do que deveria, honre isso. Porque conhecimento não transforma apenas por ser ouvido. Transforma quando é reconhecido. Obrigado por caminhar até o final. Obrigado por sustentar o silêncio necessário para que essa história pudesse falar. E, acima de tudo,
Obrigado por estar disposto a lembrar.